Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Estamos no capítulo 36 do livro Os Mensageiros, cujo título é Mãe e Filhos, e nós estamos continuando a acompanhar um Evangelho no lar iniciado no capítulo passado, numa família um pouco diferente, pelo menos do que nós usualmente imaginamos ser uma família terrestre. A mãe e os filhos estão encarnados e o pai desencarnado está acompanhando de muito perto essa família em boas condições espirituais. Então ele não é um obsessor ali, ele não está atrapalhando. E não só ele tem boas condições espirituais, quanto tem diversos outros espíritos em boas condições, sendo essa casa um ponto de repouso, um ponto de refazimento de energias para grandes amigos lá de nosso lar, devido às atividades espirituais realizadas nessa casa, devido ao ambiente que eles cultivam, que a gente vai entender um pouco melhor hoje, com diálogos que terão aqui maduros e muito profundos. Então a gente tem muito a aprender com o diálogo que essa mãe vai ter com cada um dos seus filhos. E o André começa destacando sobre o capítulo passado, quando a Isabel faz, a mãe da família, né, faz a interpretação das leituras. Ela estava diretamente inspirada por um mentor, né, que estava desencarnado no mundo espiritual, que tinha uma boa envergadura espiritual, né, tinha uma boa elevação. E o André destaca que, da mesma forma que lá em capítulos anteriores, a Ismália, quando tocou a melodia divina, né, cada um recebia de uma forma diferente, cada um conseguia absorver toda aquela informação traduzida em música, né, como se fosse uma prece por meio de notas musicais. Cada um recebia de uma forma. Aqui também as palavras do Fábio, do ponto de vista espirituais, eram belíssimas, mas a Dona Isabel tinha capacidade limitada de traduzir isso, então as próprias crianças recebiam de acordo com o que a mãe, de acordo com o que as limitações mediúnicas da mãe permitiam. E o Aniceto complementa uma coisa interessante também, que isso não é só a capacidade limitada da Dona Isabel encarnada. Alguns dos desencarnados que estavam ali naquele momento registravam as palavras de Fábio com tanta dificuldade quanto as próprias crianças, porque ainda não tinham condições de entender toda aquela beleza que ele estava traduzindo em palavras quando interpretou o Evangelho, né, interpretou aquelas leituras. Bom, e aí, nesse ponto do Evangelho no Lar, quando eles fizeram a leitura e a mãe fez a interpretação, comentou os pontos diferentes tratados no que foi lido, né? Inclusive na notícia de jornal, é triste que eles vibraram pela notícia de jornal, ela abriu um espaço para que os filhos pudessem falar. Então era um momento de uma conversa amiga, o pai se ajuntou também, chegou junto como se fosse um encarnado mesmo, se sentando à mesa, para acompanhar aquela conversa junto com a esposa e com os filhinhos. E a Marieta, que era a filha de aproximadamente uns 7 anos, aproveitando esse momento de falar, perguntou à mãe num tom que a gente imagina que seja realmente comovedor. Mamãe, se Jesus é tão bom, por que a gente está comendo só uma vez por dia aqui em casa? Na casa de Dona Fausta, eles fazem 2 refeições, almoçam e jantam. Nelly me contou que no tempo do papai também fazíamos assim. Mas agora, por que será? Imagina uma mãe receber uma pergunta dessas, né? Que situação difícil e quanto isso acontece no nosso querido Brasil, no nosso querido planeta Terra. Então, vamos aqui acompanhar uma mãe com bastante segurança espiritual para conduzir um diálogo de uma forma intensa, de uma forma elevada, mas não pensemos que por ela ter todo um preparo espiritual, né, por ela ser tão segura na fé, uma fala dessa de uma criança não cause uma dorzinha, né? Porque ela não tem como ela ficar feliz e satisfeita com a pergunta dessa vindo da filha. Porém, o ponto é não se desequilibrar e sempre buscar o melhor o melhor direcionamento para qualquer situação que seja. Então, ela deu um sorrisinho meio triste e falou: Ah, Marieta, você está muito impressionada com isso. A gente não tem que subordinar todos os pensamentos à vontade do estômago. Há quanto tempo estamos tomando a nossa refeição diária, mesmo que seja uma, e tendo boa saúde? Quanto benefício estaremos colhendo com esta frugalidade de alimentação? E aí veio a outra filha e falou: Mamãe tem toda a razão, tenho visto muita gente adoecer por abuso da comida.
Além disso, a mãe continua falando, confortada até pela ajuda da outra filha. Vocês devem estar certos de que Jesus abençoa o pão e a água de todas as criaturas que sabem agradecer as dádivas divinas. Aí, pensando, né, completando espiritualmente aqui, da espiritualidade vem mais energias do que a própria comida tem a oferecer, né? É que aquela pouca refeição, num ambiente de luz, era recheada de condições espirituais que fortalecem, sim, também o nosso organismo físico. E ela continua: é verdade que o Isidoro, que é o pai da família, partiu antes de nós, mas nunca nos faltou o necessário. Temos nossa casinha, nossa união espiritual, nossos bons amigos. Convençam-se de que o papai está trabalhando ainda por nós. E o papai, espiritualmente, ao lado deles, estava enxugando os olhos úmidos, segundo a descrição do André. E aí a pequenininha, que é a caçula, falou: é mesmo, é verdade. Eu vi papai ajudando a segurar o bolo que Dona Cora nos trouxe no domingo. Então, olha, além da mãe, né, com mediunidade ostensiva, olha a filhinha aí, em tenra idade, também tendo essas visões espirituais e corroborando, né, e confirmando aquilo que a própria mãe sente, o que a própria mãe vivencia e o que ela estava falando para os filhos, não dizendo assim, eu vejo, mas falando, não, papai está sim nos ajudando do ponto de vista espiritual. E ela, de olhos brilhantes, falou: também vi, Noemi, papai continua auxiliando-nos. E, continuando a conversa com todos os filhos, ela destacou: quando a gente sabe amar e esperar, meus filhos, não nos separamos dos entes queridos que morrem para a vida física. Tenhamos certeza na proteção de Jesus, que isso sirva diretamente para a gente também. Saber amar e esperar, saber que a morte não é tudo, saber que a vida continua, que os nossos entes continuam em diferentes condições, mas continuam, e que muitos deles já estão, sim, em condições de nos auxiliar, de manter uma conexão com a gente, não necessariamente dentro dos nossos lares, como é o caso dessa família, mas para o espírito não há distância. Então, com o sentimento conectado, com a mente conectada, é como se eles estivessem próximos a nós, nos ajudando também. E se a gente tiver em condições melhores, que com essa linha de pensamento, essa conexão, a gente ajude eles que estão do outro lado, porque o reencontro virá, a gente tem que ter certeza disso. E agora a pequena que perguntou, totalmente tranquila, totalmente satisfeita com a resposta, completou: quando a senhora fala, mamãe, eu sinto que tudo isso é verdade. Como Jesus é bom. E se a gente não tivesse a senhora? Tenho visto os pequenos mendigos abandonados. Talvez eles não comam nada, talvez não tenham amigos como os nossos. Como devemos ser agradecidos ao céu. Imagina como é que a mãe, depois daquela pergunta difícil, fica feliz, verdadeiramente feliz ao ouvir isso. Mas não era todo mundo que estava vibrando nessa mesma onda aí de compreensão, né? Segundo uma situação difícil que a família estava passando materialmente. O André destaca que o menino não compartilhava daquele dilúvio de bênçãos. Entre Dona Isabel e as 4 filhinhas, o André explica, havia permuta constante de vibrações luminosas, como se elas estivessem identificadas no mesmo ideal e unidas numa só posição. Mas o rapaz permanecia espiritualmente distante, fechado num círculo de sombras. De vez em quando ele dava uma risadinha irônica, insensível à significação do momento. Então, o que a gente está tirando aqui de beleza desse diálogo, ele não sintonizava com essa onda de bonzinhos aí, não. E, menos respeitosamente, ele perguntou para a mãe dele: mãe, o que a senhora entende por pobreza? E ela, dando uma lição aqui para nós, aproveitemos aí dessas palavras dela, disse assim: creio, meu filho, que a pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação ao nosso alcance. Estou convencida de que os homens afortunados têm uma grande tarefa a cumprir na Terra, mas admito que os pobres, além da missão que lhes cabe no mundo, são mais livres e mais felizes. É difícil entender isso, mas o que ela está falando é muito verdade. Aquilo de que quanto mais você tem casas, então você tem uma casa na praia, você tem uma casa não sei onde, você tem o dinheiro, a preocupação vinculada ao material acaba sendo maior. É mais difícil a gente se libertar quando a gente tem o material,
tem e valoriza esse material, então se eu tenho um carro super caro e dá um arranhãozinho, dá um desespero, a gente fica bravo porque é o meu carro bonito, novo, caro, e tem um arranhãozinho ali, e às vezes quando a gente tem um carrinho ali que a gente entende como uma ferramenta, né, como um meio de a gente se locomover, o que é um arranhãozinho? Não, nada não, imagina, tem coisas muito mais importantes do que simplesmente um dano material. Então, saibamos compreender que o que ela está falando tem uma profundidade imensa. Aí ela continua: na pobreza é mais fácil encontrar a amizade sincera, a visão da assistência de Deus, então entender que Deus atua ativamente na nossa vida por diversos meios, os tesouros da natureza, a alegria, a riqueza das alegrias simples e puras. É claro que eu não estou falando, ela não está falando, dos ociosos e ingratos dos caminhos terrestres. Aqueles que não têm dinheiro, mas também que não fazem nada, que são reclamões, não. Ela está dizendo dos pobres que trabalham e guardam a fé, que saibam realmente ser resignados. O homem de grandes possibilidades financeiras muito dificilmente saberá diferenciar entre a afeição e o interesse mesquinho. Crente de que tudo pode, nem sempre consegue entender a divina proteção pelo conforto viciado a que se entrega. As mais das vezes, se afasta das bênçãos da natureza e, em vista de muito satisfazer aos próprios caprichos, restringe a capacidade de alegrar-se e confiar no mundo. Tem uma posição mais desconfiada. E é muito importante que a gente não entenda essas palavras dela como uma condenação ao dinheiro. Não é isso. Não é o tanto de dinheiro que você tem na conta que define a sua condição espiritual. É o uso e a compreensão que você faz desses recursos que você tem, sabendo-se que ter recursos é também uma responsabilidade espiritual. E apesar dessa beleza de explicação que ela deu sobre pobreza, o filho, nossa, até contrariado falou, infelizmente não posso concordar com a senhora. Até os garotos do jardim de infância pensam de modo contrário. Aí a mãe mudou a cara, mudou a expressão e retrucou com a atitude, diz o André, de quem instrui com a noção de responsabilidade. Então, ele foi para um tom menos respeitoso, ela foi para um tom mais sério. É, meu filho, só que a gente não está aqui num jardim de infância. Estamos no jardim do lar, competindo no saber que as flores são sempre belas. Só que a vida não pode seguir em frente sem a bênção dos frutos. Por onde andarmos no mundo, vamos receber muito convite da mentira venenosa. É preciso vigiar o coração, Joãozinho, valorizando as bênçãos que Jesus nos envia. Continuando demonstrando enorme rebeldia íntima. Olha só, até a mudança do assunto. A senhora não acha considerável, a senhora não considera razoável, desculpa, alugar este salão a fim de termos algum dinheiro a mais? Ele está falando do cômodo que eles têm no fundo da casa, que é destinado às atividades espirituais, né, como se fosse um centro espírita, e continuando, ele falou, estive conversando ontem com o seu Maciel, quando eu voltei da escola, e ele falou que nos pagaria muito bem para alugar esse salão e guardar os móveis dele. Isabel, a mãe, de ânimo decidido, respondeu com energia, mas sem irritação. Então, ela não perdeu a calma, mas é necessário direcionar energia para essas situações de rebeldia como a do rapaz. Você deve saber, meu filho, que enquanto a gente respeitar a memória do seu pai, esse salão vai ser consagrado às nossas atividades evangélicas. Já te contei a história do nosso culto doméstico e eu não desejo que vocês sejam cegos às bênçãos do Cristo. Imagina, né? Se um menino é sensível a entender todo esse ambiente espiritual que a gente aqui sabe, a gente aqui no capítulo anterior compreendeu que ocorre naquele lar, né? Quantos de nós gostaríamos de ter um ambiente espiritual desse jeito? Porém, quantos de nós também estaríamos dispostos a não alugar algo que podia dar um dinheiro, que podia permitir a família fazer mais de uma refeição por dia, ao invés de ter algo que podia render dinheiro, mas que na verdade está rendendo uma atividade espiritual que não necessariamente todo mundo da família enxerga. Então, não julguemos que é fácil ter atitude como a da mãe e a das filhas. Muitas vezes, muitos de nós nos comportamos como esse rapaz. Então, é importante que a gente se coloque de ambos os lados dessa situação.
Aí ela continua conversando com o filho. Mais tarde, Joãozinho, quando você entrar diretamente na luta material, se você quiser, você constrói casas para alugar. Mas agora, meu filho, é indispensável que você considere esse recanto como algo sagrado para sua mamãe. E ainda mal-humorado, o orgulhoso respondeu: E se eu insistir? A viúva, muito calma, esclareceu firme: Se você insistir, será punido, porque eu não sou mãe para criar ilusões perigosas no coração desses filhos que Deus me confiou. Se muito amo a vocês, precisarei incliná-los ao caminho reto. E apesar do menino ainda querer retrucar, essas palavras de energia iam junto, de acordo com a descrição do André, com uma luz emitida pelo tórax dela, que como que confundiu o espírito dele. Essa rebeldia dele ficou meio confusa e o André viu simplesmente o menino se calar a contragosto, amuado e enraivecido. E aí o André elogia, né? Admirou profundamente a bondade daquela mulher que se dirigia à filha mais velha como amiga, às filhinhas mais novas como mãe e ao filho orgulhoso como instrutora sensata e ponderada. E o Aniceto elogiou também. O evangelho dá equilíbrio ao coração, disse ele. E a pequenininha, ainda assustada, falou: Mamãe, não deixa não o Joãozinho alugar a sala. E a mamãe confortou, falando: Não, ele não vai fazer isso, não, ele vai compreender a mamãe. Não falemos mais nesse assunto. E aí a mãe, olhando a hora, porque eles estavam ainda num espaço de conversa dentro do Evangelho no Lar, pediu à filha Joaninha que fizesse a prece, porque o horário já tinha finalizado. É importante, comentando disso de culto no lar, que a conversa dentro do culto no lar não se desvie aos propósitos e que não haja briga. No caso dessa mãe, ela tinha total condições de abrir as palavras para uma conversa entre os filhos, que é algo importante, né? Dar voz às dúvidas, seja de qual idade for, dar voz durante o evangelho, explicar com carinho, quando necessário, explicar com energia, como ela fez com o menino, mas nunca desviar para apontar o dedo na cara do outro, para falar, mas você é assim, você não faz, isso aí foi para você, né, no evangelho. Não, que a carapuça seja sempre para a gente e que a gente tenha conversas harmônicas nesse momento tão agradável espiritualmente falando e que podem estar conosco nossos amigos espirituais, mesmo que a gente nem se lembre quem são, nossos entes queridos que já se foram, então que a gente faça desse momento um momento sagrado. E a jovem, com expressão nobre e carinhosa, agradeceu ao Senhor, tocando o coração de todos aqueles que estavam lá no ambiente espiritual dessa casa. Espero que vocês tenham colhido muitos frutos aí também, como eu colhi nesse capítulo, e nós nos encontramos na semana que vem. Um abraço.